Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos dar mais um início a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Também você que está nos assistindo pela internet, que esse culto possa chegar até você, fazer morar no seu coração, e para você que vai assistir uma data futura também, que Deus possa estar abençoando você. Vamos começar o nosso culto com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento estamos na Tua presença com os corações agradecidos. Muito obrigado, Pai, pelo dia que tivemos, pelos dias que tivemos, Pai, porque sabemos que nós fomos sustentados pelo Senhor. Amém. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite para Te louvar, Te engrandecer, honrar o Teu santo nome, Pai. Amém. Que tudo que nós façamos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te agradeço em nome de Jesus pela vida de cada um que está aqui, cada irmão que saiu da sua casa, do conforto do seu lar, para estarmos aqui reunidos como igreja para Te adorar. Amém. Eu te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neste momento, irmãos, vamos ter um hino. Eu ia pedir para o pessoal que acompanha o irmão Genor para estar aqui à frente neste momento, para estarmos louvando a Deus.
teremos a leitura bíblica responsiva. Estará em Provérbios 16, 1 ao 9. Eu vou ler o começo, os irmãos vão nos próximos, nós leremos o 9 juntos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são ocultos aos seus olhos, mas o Senhor preza o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia é verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Todos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Eu pedir mais uma oração, eu pedir para o pastor Jonas vir aqui à frente fazer um favor para nós. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, por esta hora bendita em que estamos diante do Teu trono de graça, louvando, orando, exaltando e bendizendo o Teu santo, bendito e glorioso nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos está dando uma nova semana na Tua presença. E nós sabemos que a Tua glória enche esse tempo. A Tua glória enche as nossas vidas. Que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Amém. E convictos da nossa salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter o hino 385. O pessoal pode estar vindo aqui novamente.
Apresentação dos visitantes, mas eu acho que não temos. Temos visitantes? Não temos. Perdão, irmãos. Agora vamos ter o hino do ofertório. Hino 285, Alvo Supremo.
antes de cantarmos este cântico, nós vamos orar conforme o irmão Marcos pediu. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado pelos louvores que estamos entoando ao Senhor. Que o Senhor possa receber no teu trono de glória, Senhor. Nos dê um coração alegre, satisfeito por estar na tua presença. E ajuda-nos a te louvar sempre com alegria. Ó Pai, abençoa, continua abençoando este culto, Pai, e usa o teu servo, ó Pai, nesta noite na pregação da tua palavra. Abençoa o irmão Marcos na direção, toma-o em tuas mãos e dá-nos a tua graça e perdoe, Senhor, as minhas faltas, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Eu Tenho um Amigo que Me Ama. Bem, irmãos, agora vamos ter as participações especiais. A irmã Dora vai estar aqui agora, depois o irmão Paulo, o irmão Agenor, e em seguida o pastor Joel tem a palavra. Deus abençoe. Vamos ver. Boa noite. É um velho poema. Eu estou tentando decorar para o Dia das Mães. Está perto, né? Mas até lá, com fé em Deus, se Deus permitir, vou decorar. Então vamos hoje de boa noite, como sempre, de Mário Barreto Franco. Foi em uma noite triste, em uma noite chuvosa, que a notícia
notícia chegou, soturna e dolorosa, à casa do pastor. No centro da cidade, houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu num bonde e deste choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E lá do hospital envia um apelo para irem visitar os seus depressa-vê-lo, porque talvez não tornem a ver a luz do dia. Que notícia triste, que notícia amarga e fria. 4 filhos e esposa ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa, e saíram correndo em busca do hospital. Entraram no quarto e o pastor fez sinal para chegarem mais perto, e a cada qual falava com um terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel em toda a minha vida. Juntos tínhamos andado pela mesma causa, trabalhamos com fé, sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, é a mesma mulher amiga a quem amei. Amo com o mesmo ardor dos meus 22 anos, como haverei de amar no celeste arca. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos, quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és a minha primeira filha, foste o meu prazer, seguindo a minha filha. Boa noite, filha. Agora em paz com Cristo no ar. E não te esqueças mais do meu amor de pai. Célia, filha, extremosa e cândida, boa noite. Foste uma luz nas terras, um bálsamo no açude. Da ingratidão do mundo, me recorda agora, daquele instante bom, daquela ótima hora, em que rendeste a Deus a tua alma arrependida, deixando o seu dispor pelo resto da vida. Mais uma vez, boa noite, ó filha dedicada, que o Senhor te conserve na tua obra sagrada. Boa noite, meu Guilherme, ó filho dedicado, sua vida de fé em nosso lar sagrado foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz da minha crença. Continue a crescer nas virtudes cristãs e ser o protetor de tua mãe e irmã. Carlos, o terceiro filho, olhou o pai sentido, por quanto o irmão mais moço o havia preferido. O motivo lhe vinha inexoravelmente, o triste coração, a alma convalescente. Fora tempo passado, bom servo da seara, ao lado do seu pai, ativo trabalhara, mas companheiros maus e a péssima influência de colegas sem brio arparam-lhe a consciência, fazendo-o recuar na batalha do amor, no apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Chegou mais perto e ouviu o pai Cristo dizer: adeus, Carlos, adeus, fugiste do teu dever. Carlos caiu perto do leito soluçando e perguntou: pai, por que os outros, osculando, você disse boa noite e a mim só disse adeus? É que os outros, meu filho, esperam lá no céu para entoarmos a Deus por nossa salvação o cântico eternal da nossa gratidão. Meu pai, Carlos confessa em lágrimas de joelho: eu prometo a Jesus seguir os teus conselhos. Eu já me arrependi, eu falo a verdade, vou dedicar a Deus a minha mocidade e servi-lo para sempre. Assim sendo, meu filho, posso agora dizer sem nenhum empecilho que o Senhor te guarde e te proteja no aconchego do lar e no serviço da igreja. Boa noite, filho meu. E tendo dito isso, suavemente expirou e descansou em Cristo. Ó tu que andas gastando a tua mocidade nas vigias do mundo e na incredulidade, ó tu que busca nas filosofias explicação para a alma e para a matéria fria, ó tu que já seguiste o caminho da cruz e hoje os nega sem fé o nome de Jesus. Para e volta, porque a morte é horrível e traiçoeira, pode cortar-se ao meio a ligeira carreira para o desconhecido. Então o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido, em lágrimas voltadas, ao aprisco de Deus, ao regaço dos lares, ele então te dirá, cheio de paz e amor: boa noite, entra final no gozo do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus
Então, vamos ver o que dá para a gente conseguir aqui. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu venho de Jesus, saudades, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue me foi limpo, eu para a pátria vou. Qual filho pro seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua volta é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, no exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando o meu lar no céu. Seus passos têm de ouvir, voando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São dons terrestres esplendores, mas contém o meu lar. Amém. Irmão Paulo, também ensaiei, mas esta música é do nosso irmão que há 60 dias está na glória. E só ele que cantava com perfeição assim: eu sinto o amor de Deus. E eu tentei ensaiar, mas aqui no pentagrama tem pronunciado algumas palavras bem rápido. E eu vou tentar cantar. É o hino do nosso irmão Pedro. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim.
Eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as criancinhas cheias de esperança e de resplendor. Eu quero ver os crentes felizes e cantando, dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver os diabos no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os missionários no só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Um dia saiu, mas aqui só romper para cantar de novo. Amém. A irmã Sônia, com certeza não, veio porque o Getúlio passou por um procedimento cirúrgico, acho que 3 em 1, né? 3 em 1. Aproveitou e fez 3 cirurgias, ou seja, 3 hérnias, né? Aproveitando a mesma anestesia. Então ela deve estar, avisou que não viria hoje à noite, esteve conosco pela manhã. Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 13. De 22 a 30. Lucas 13, pedimos os irmãos colocarem de pé. Lucas 13, 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando
e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém. Pai, nós somos impotentes e frágeis, mas a tua palavra em nós nos fortalece e nos coloca de pé, e nos educa, e nos instrui, nos capacita e nos prepara. Nós te agradecemos porque um dia nós fomos alcançados por Cristo, não porque éramos melhores do que os que ainda não se converteram, mas porque, ó Deus, o teu Espírito tocou em nossos corações, e nós, reconhecendo nossa pecaminosidade, nos rendemos aos pés de Cristo. Que nesta noite, Pai, o teu Espírito esteja ao alcance de muitos corações que estão nos assistindo e ouvindo a tua palavra à distância. Que nesta noite o teu Espírito alcance esses corações. Abençoe o teu povo e coloca em nossos corações um ardor, uma chama ardente pelos perdidos, pelos que estão partindo para a eternidade sem Deus e sem esperança. Desperta-nos, alarga, amplie a nossa visão, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Quero falar sobre 5 solenes verdades da palavra de Deus, irmãos, e que estão ligadas, essas verdades, ao estado espiritual do homem, do ser humano. Nós encontramos nas ruas de todas as cidades, com exceção daquelas cidades bem interioranas, né? Mas as cidades já maiores, nós encontramos os semáforos, sinais de trânsito, e esses semáforos, eles existem para orientarem e para disciplinarem os motoristas e pedestres, né? Não estão ali por acaso. É verdade que alguns desrespeitam, transgridem as leis, mas esses que transgridem, eles são passíveis de punição, de multas, mas estão ali para organizar o trânsito e para evitar acidentes. E mesmo assim, irmãos,
o que tem acontecido de acidentes, principalmente nas grandes cidades. Diariamente pessoas estão morrendo, estão sendo atropeladas, estão perdendo suas vidas, às vezes por imprudência de certos motoristas, outras vezes por displicência dos pedestres. Mas esses sinais de trânsito, eles estão ali exatamente para disciplinar, pedestres e motoristas e para evitar acidentes. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que nem todos os homens, quando eu digo homens, estou falando no sentido genérico do termo, entendo-se que as mulheres estão também inseridas. A Bíblia nos fala que nem todos se salvarão. O pensamento de que um dia todos se salvarão, no fim Deus vai abrir as portas, escancarar as portas do céu, não passa de um mito. A Bíblia nos informa que uns serão salvos, mas outros nunca verão a Deus. E não se enganem, Deus na sua agenda, Ele já preparou um dia para proceder com esta separação entre ovelhas e bodes. Como diz Jesus, os universalistas dizem que não interessa, pois no final das contas, no final de tudo, Deus vai escancarar as portas do céu e deixar que todos entrem no céu. Mas o próprio Jesus nos declara aqui, o próprio Cristo nos fala que haverá separação entre trigo e o joio. E aí cada pessoa decidirá o que ela quer ser, ou trigo ou joio. Jesus narrou a parábola do trigo, que é bem conhecida de todos nós, e ele fala que o trigo representa os filhos de Deus e o joio representa os filhos do diabo. Mateus capítulo 13. Sendo assim, se todos fossem salvos, por que então Jesus contou esta parábola? Por que então Jesus sacrificou-se, deu a sua vida na cruz? A mesma interpretação se aplica à parábola contada também por Cristo, a parábola da rede, em Mateus capítulo 13, onde diz que a rede apanha vários tipos de peixes, grandes e pequenos, bons e maus. Igualmente, a separação só terá lugar no fim dos tempos ou na consumação dos séculos. E Jesus conclui dizendo: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-los-ão na fornalha de fogo, condenação. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E sobre esse mesmo assunto, Jesus também trata no capítulo 25 de Mateus, onde ele declara o seguinte: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Mas ele
também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes, os da direita, para o reino do Pai, mas os da esquerda para o tormento eterno. Portanto, irmãos, vai haver separação. E se haverá separação, é porque nem todos se salvarão. Por isso que a palavra de Deus nos fala para a tristeza nossa, mas principalmente para a tristeza no coração de Cristo, que a maioria da humanidade se perderá. A porta que dá acesso à perdição, ela é muito larga. O Senhor Jesus é quem fala sobre isso. O caminho é espaçoso, muitos são os que entram por ele, muitos. Jesus disse, ele não disse poucos. Ele fala que a porta que leva ao céu, ela é estreita. A porta que leva à vida, que dá acesso à vida, e são poucos os que a encontram. Mas como pode um Deus, alguém retruca, ou argumenta, como pode um Deus de amor mandar para o inferno a maioria dos homens? Você concordaria talvez que fosse o contrário? Lembre-se que o que está em evidência é a vontade do homem, é a decisão do ser humano de fazer a sua própria escolha. O próprio Cristo declara em Lucas capítulo 9, verso 56, que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. No dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram. Na destruição de Sodoma e Gomorra, apenas 3. Olha que a maioria pereceu. A decisão foi do próprio homem, que rejeitou a oportunidade. Observe, irmãos e amigos, hoje o caminho é estreito. O caminho que é estreito, ele está sendo percorrido, procurado por poucos. A maioria, como formigueiro, anda pelo caminho largo. E neste caso, você gostaria que Deus abrisse as portas do céu para os que o rejeitam, para os que zombam e viram as costas para Deus? A Bíblia fala que o tempo está passando, a porta um dia se fechará definitivamente. De todos os fatos apontados, este realmente é o mais triste. Multidões e confiaram em si mesmos, nos seus méritos, que esperavam entrar no céu, não entrarão. Quando eles abrirem os olhos, quando se despertarem, vão ver e vão perceber, irmãos, que vão estar perdidos, porque rejeitaram o amor de Deus e o convite de Jesus Cristo. Eles foram enganados, seduzidos pelo diabo e levados a percorrerem o caminho largo. Satanás cegou seus olhos o suficiente para não permitir que eles encontrassem um caminho, e um dia o clamor dessas pessoas ecoará pelos ares. Tarde demais, tarde demais. E Jesus chega a dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, desmoronou, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7. E a palavra de Deus nos declara, irmãos e amigos, que não há salvação, ou não haverá salvação após a morte. Se você morrer perdido, alguém talvez esteja nos ouvindo agora em algum lugar deste país ou fora dele. Se você morrer perdido, nunca mais poderá reverter esse quadro. Não há na Bíblia nenhuma gota de esperança para quem rejeitar a Cristo nesta vida. Para além do túmulo não há esperança. Não existe uma segunda oportunidade. Como haveria de ter se hoje a pessoa rejeita o presente de Deus, Jesus Cristo? Com certeza, se você não quer ser salvo agora, não vai poder sê-lo depois da morte. Se você me oferecesse um lindo presente de aniversário dentro de um bonito estojo, e eu recebesse esse presente e, desprezando, fazendo pouco caso, o lançasse na rua como sinal de desprezo e ingratidão, com certeza nunca mais você me ofereceria um outro presente. É a mesma coisa que está acontecendo no campo espiritual. Os homens estão propositadamente rejeitando o presente de Deus, Jesus Cristo. A última oportunidade o Senhor dará, para que ninguém tenha desculpa de dizer que Deus não foi misericordioso ou paciente com ele. O homem pode estar até sentindo sua necessidade de Cristo, pode até estar concordando com Deus em relação à salvação, porém não acha que seja tão urgente que pode deixar para amanhã. Atenda à exortação de Deus, meu amigo, minha amiga, que fala no Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não te glories pelo dia de amanhã, pois não sabes o que dará de si o dia seguinte. Provérbios capítulo 27. Pode Deus conceder ainda outra oportunidade? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Como é que você vai saber? O tempo que Deus determinou no seu calendário, na sua agenda, para a sua salvação, para a nossa salvação, é hoje. Nunca vamos encontrar o advérbio de tempo amanhã. Se você quiser, aproveite amanhã ou depois. Mas é sempre hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ao ladrão arrependido, ao lado de Cristo, ele disse: hoje mesmo, não amanhã, mas agora, neste momento, estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 24. E a você que nos ouve nesta noite, ele se dirige de
dizendo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez alguém envolvido e atraído pelos encantos do mundo esteja perguntando: e por que o Senhor insiste tanto em dizer que hoje pode ser a minha última oportunidade? Preste atenção a esta história de um pregador no Canadá. Uma noite ele pregou e ele concluiu o culto, como de costume. Uma jovem que estava sentada à frente escutava com atenção tudo que o pastor pregava, mas não correspondeu ao apelo. Depois que todos saíram, o pastor pegou seu carro, atravessou a rua movimentada de sua cidade e a uma certa altura, a uma certa distância, ele observou uma grande movimentação de pessoas que se moviam em direção ao local onde já se encontrava uma grande multidão. E ali havia alguns guardas, alguns policiais a observar, e viu ali uma jovem, o corpo de uma jovem estendida na calçada dos policiais. Era aquela jovem que havia há poucos instantes estado na igreja, tinha ouvido a palavra de Deus e tinha rejeitado. Será que ela sabia que nunca mais teria outra oportunidade de ouvir falar a respeito de Cristo? É claro que não. Provavelmente ela tensionava voltar à igreja, quem sabe no próximo domingo, como de costume, vou estar lá novamente para ouvir o pastor pregar, e quem sabe dessa vez eu vou me entregar a Jesus Cristo como Salvador. Mas ela não teve uma segunda oportunidade. Jesus conta a parábola do rico insensato, e Jesus declara que naquele ano, aquele homem, ele teve uma colheita como nunca havia colhido antes. E ele fez planos extraordinários para o futuro. Ele disse: eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou negociar. Foi o que passou pela cabeça dele naquela noite. Mas de madrugada, ele ouviu uma voz que dizia: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Interessante que não fui eu nem você que o chamou de louco, foi Jesus quem o chamou de louco. A loucura, irmãos, ela acontece quando o homem toma uma decisão pessoal de rejeitar o convite de Cristo para a sua salvação. Para os que amontoam tesouros para esta vida, preparam tudo para aproveitarem aqui, no entanto se esquecem da eternidade, se esquecem da vida eterna. Olha aqui a oportunidade, irmãos e amigos, ela pode não se repetir, ela pode não acontecer uma segunda vez. Por isso que nós temos que aproveitar todas as oportunidades enquanto estamos aqui. Talvez hoje seja a nossa última oportunidade, talvez seja para você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Que o amor de Deus, a graça de Cristo possa chegar a seu coração nesta noite, você possa dizer para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Não foi por acaso que aqueles dois ladrões foram crucificados. Coincidência? Não. Naquele dia em que Jesus, irmãos, estava crucificado, não foi uma coincidência.
Foi uma oportunidade que Deus deu para aquele homem reconhecer o seu estado de pecaminosidade, reconhecer Cristo como o Senhor. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele, não vai ser preciso eu chegar lá para depois eu me lembrar de você, agora mesmo, hoje mesmo, nesse momento, você pode estar comigo, você vai estar comigo no paraíso. A salvação é imediata, irmãos. Por isso que não devemos negligenciar quando tivermos oportunidades para falarmos de Cristo às pessoas, nunca deixarmos para depois. Já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com você, de não ter falado, de Cristo para alguém, e tempos depois fiquei sabendo que aquela pessoa que passou por mim e para quem eu não falei de Cristo, ela faleceu. Ela partiu para a eternidade. Por isso que essa declaração de Cristo ao ladrão arrependido deve, irmãos, calhar em nosso coração. Sempre quando tivermos oportunidades para falarmos de Cristo, não deixemos para depois. Eu vou na sua casa amanhã, na semana que vem, quem sabe eu vou sentar com mais tempo para lhe falar do amor de Deus. Não, Jesus disse hoje mesmo, é agora. É nesse momento, você vai estar comigo no paraíso. Por isso que a pregação do Evangelho, irmãos, ela não pode ser negligenciada, nem protelada, nem deixada para depois. Jesus deixou uma ordem urgente, premente, para agora, para hoje, para o momento que nós estamos vivendo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas esses que não creram, ouviram e rejeitaram. Há uma diferença entre aqueles que não creram porque não ouviram. Como crerão? Paulo fala em Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós precisamos ter o nosso coração mais ardente, mais inflamado pela chama do amor de Cristo em favor da salvação dos perdidos. As pessoas estão enganadas, pensando que há salvação no dinheiro, e a palavra de Deus nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos estão pensando que há salvação nos intelectuais e ricos. Jesus fala que Deus reputou como louca a sabedoria humana. Muitos pensam que há a salvação nos políticos, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Não há salvação nas religiões. Jesus disse que nem todos que declaram Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A Bíblia transmite um recado, uma mensagem para todos os homens, para os angustiados, para os infelizes, para os desesperados, para os cansados. Jesus chega a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está também convidando aqueles que estão desiludidos da vida. Irmãos, o índice de suicídios, não só no Brasil, mas até nas grandes nações, as nações mais ricas do mundo, é alarmante o que morre de pessoas diariamente, tirando as suas vidas, dando fim às suas vidas. E o Evangelho é a solução para essa geração. O Evangelho de Cristo é a solução para os perdidos. Infelizmente, há igrejas e pastores que já não pregam mais sobre o inferno,
que já não pregam mais sobre a justiça de Deus, sobre os impenitentes. Há muitos por aí afora, irmãos. Mas nós devemos, irmãos, continuar crendo no que a palavra de Deus, se ela continua dizendo que é assim, não vamos mudar o teor da mensagem que está inserida nas páginas da palavra de Deus. Portanto, ide, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações. Você pode ser uma testemunha de Cristo no seu local de trabalho. Você pode ser uma testemunha de Cristo na sua vizinhança. Você pode ser uma testemunha de Cristo no seu, dentro de um ônibus. Você pode ser uma testemunha de Cristo por onde você andar. E aquela pessoa com quem você falar, ela não terá motivos para dizer um dia a Cristo: não me falaram de Cristo, porque pelo menos uma vez esta pessoa ouviu a respeito do Senhor. Pensemos nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 287.
Estamos chegando ao final do culto desta noite, agradecidos a Deus pelo tempo de comunhão, de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos convidar o irmão Glenn para vir aqui à frente e se despedir com uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Imagino o cantor, né? O amor de Deus está dentro de mim. Eu estava pensando na minha esposa, né? O amor de Deus é um amor incondicional, né? Ele ama a gente sem a gente merecer. Ou seja, amar quem ama a gente é fácil. Agora, amar quem não ama a gente é difícil. A pessoa despreza, rejeita, e você ter aquele amor, amar aquela pessoa. É amar o pecador, né? É difícil amar pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a vontade de Deus. Isso é difícil, viu? E esse é o amor de Deus. É um amor incondicional. Ele ama quem não merece. Como o pastor pregou, né? O homem tem um livre-arbítrio de escolher se quer ser salvo ou não. Mas Deus, o amor de Deus é para todos. Mas Deus, ele deixa o homem escolher. Por isso que o inferno está cheio de gente boa, viu, pessoal? Tem muita gente boa, muita pai de família bom, pessoas boas, maravilhosas, mas rejeita Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos a presença, ó Pai, para agradecer, Senhor, por estar aqui, ó Pai, por esse domingo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, pela igreja, Senhor. Sabemos que os dias estão passando muito rápido, Senhor, mas que Tu, ó Deus, possa nos proteger, Senhor, dar a Tua paz, a Tua bênção, Senhor, e nos livrar de tudo que é ruim nessa terra, ó Pai. Sabemos que o mal, Senhor, anda ao redor, ó Pai, nos tentando, Senhor, e tentando nos desviar de Ti, ó Pai, para que Tu, ó Deus, possa estar conosco, Senhor, nos protegendo, Senhor, e nos abençoando, ó Deus. Dá a Tua paz, um retorno tranquilo, em paz a cada irmão que está aqui, ó Pai, nos proteja ao retorno dos nossos lares, ó Pai, e uma semana, Senhor, cheia de paz, Senhor. Abençoa aqueles irmãos, Senhor, que necessitam de Ti, ó Pai, que Tu possa estar cuidando, Senhor. Dá-me a Tua paz, a Tua bênção, para que eu suplique e agradeço, em nome de Jesus, te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Isaías 40, 31. Não saia sem falar com seu irmão, com a sua irmã.